Bora lá, galera! Léo Jesus por aqui, prazer imenso em ter você. Se pra você é boa experiência também, já se inscreve aí pra colar com a gente nos próximos vídeos, tá? Se inscreva também no canal Camarote Tricolor, o link eu tô deixando fixado no primeiro comentário, porque são dois vídeos, um lá, outro cá, então fica ligado nos dois canais aí. Ó, gente, vamos lá, tá? A diretoria do São Paulo resolveu manter Luiz Zubeldia como treinador do Tricolor. Segundo os porta-vozes da diretoria do São Paulo, que virou a mídia tricolor, hein? Os motivos são o seguinte, né? O pessoal gosta do Zubeldia, o elenco está fechado com o treinador e também ele tem um elenco cheio de contusões e etc. É verdade, a questão do elenco cheio de contusões. Só que ninguém me convence que esse elenco cheio de contusões é pior que o Mirassol, pior que o Vasco, né? Mas aí é outra questão pra gente discutir. Mas assim, primeira informação, os caras vão manter Luiz Zubeldia. E é claro que a gente não aceita o que porta-voz de diretoria, a gente vendida fala. Então a gente vai falar o seguinte, a gente vai mexer no lixo. Lixo, acho que combina com a parte, né? Inclusive com a direção. E mexendo nesse lixo, a gente descobriu dois motivos que vão muito além do que os porta-vozes estão apresentando. Primeira questão, financeira. Multa de Zubeldia, hoje o São Paulo não tem para pagar algo que varia em torno de 3,5 milhões até 5 milhões de reais. Fica mais ou menos nessa casa aí. E o São Paulo não teria como pagar a multa rescisória da comissão de Luiz Zubeldia. Segundo motivo, não há um nome de consenso entre as cabeças pensantes lá do São Paulo Futebol Clube e por isso resolvem manter Luiz Zubeldia, porque também, de repente, nesse período de 30 dias, que vai virar aí 18 mais ou menos por causa das férias, né, que os caras vão receber, ele consiga dar uma resposta. Antes de falar dos motivos, eu quero falar do momento atual. O São Paulo está a um ponto da zona do rebaixamento, isso é pontuação, e o futebol é de dentríssimo, assim, muito dentro de zona de rebaixamento. Futebol é tenebroso do São Paulo, tá? Este é o cenário atual. Sobre esse tempo de parada que quem sabe o Zubeldia melhora o São Paulo, não vai ser a primeira vez, gente. O Zubeldia iniciou a temporada no São Paulo, algo que eu fui a favor no começo. Ele precisa ter um tempo de trabalho, ok. Começou a temporada no São Paulo, montou o time com a cara dele. Cara muito feia, como time de futebol pelo menos, né? Cara muito feia, o São Paulo não jogou absolutamente nada. Aí nós tivemos uma data FIFA, um período para o Zubeldia tentar arrumar o time voltou pior, né? E aqui eu sei que tem contusões no meio, mas também quando não tinha, não ganhamos de ninguém. Não ganhamos da Inter de Limeira, tá? E do Velo Clube, com um elenco que todo mundo defende aí, que falta o Zubeldia ter. Ele teve, não ganhou da Inter de Limeira e do Velo Clube, né? Só pra gente lembrar dessa parte aí. Aí nós tivemos a eliminação do Campeonato Paulista e uma parada de 21 dias. Começou o Campeonato Brasileiro, o time voltou pior, não conseguiu ganhar do Sport, que você tá olhando o Sport como que tá na tabela, condenado já à Série B. E agora nós tivemos outra data FIFA. Tô falando de períodos longos aqui, nada de resposta de novo, tá? Então só pra gente entender o contexto. E aí, muitos de vocês, eu inclusive, não querem de jeito nenhum Fernando Diniz no São Paulo. Tem gente que quer, deixa nos comentários, não tem problema. Mas por que eu quero um comparativo com o Fernando Diniz? É pra gente entender a gravidade da situação do treinador que eles vão manter no São Paulo. O Fernando Diniz, que pra mim é limitadíssimo, ele conseguiu dar uma cara pro Vasco nesse jogo. A humilhação que o São Paulo sofreu ontem contra o Vasco, ela foi muito mais tática da questão de diferença da preparação, ela ficou visível. Como que um treinador preparou o time e como que o outro preparou? Quantas alternativas teve um time, quantas alternativas teve o outro? Com um detalhe, gente. O time do São Paulo não é pior que o do Vasco, porra. O time do São Paulo não é pior que o do Vasco. Então o que justifica isso? Então o que a gente tem aqui? Por que eu tô citando o Fernando Diniz, que é um treinador que eu não quero de jeito nenhum no São Paulo? O nosso treinador atual se provou pior que o Fernando Diniz. Isso pra mim é muito preocupante. Agora a gente retoma os motivos. Primeiro motivo de não ter grana. Irmão, se vira, Casares. Se vira. Faz empréstimo, cara. Vocês são campeões em fazer empréstimo. Se tem alguma coisa que vocês ganham, não é título, é empréstimo. Vocês são campeões em fazer empréstimo. Então façam empréstimo. Se vira. 3 a 5 milhões, um time como o São Paulo não tem como pagar, primeiro que é uma vergonha. E se não tem, é culpa de vocês mesmo, com a administração pífia de vocês. Se vira, faz empréstimo. Segunda divisão custa muito mais caro do que rescisão.
Vocês vão deixar o São Paulo cair para a Série B. Eu não tô nem falando em título, eu tô falando em se livrar da Série B. Precisa fazer isso urgentemente. O Zubeldia é gente boa, do bem, eu acho tudo isso, cara. Mas vai ser gente boa e do bem lá pra longe, vai lá pra Argentina, vai ser feliz. Eu torço realmente que ele seja saindo do São Paulo. Nem acho que o maior problema é ele, o maior problema pra mim é a diretoria do São Paulo. Mas algo precisa ser feito agora. Então, segunda divisão custa mais caro do que rescisão. Prestem muita atenção nisso. E a solução? Cara, por que vocês querem tanto comprar o Juan Tressoldi? Por que vocês querem? Agora o cara vai ter que fazer uma cirurgia, que ele se recupere bem, cara. Acho que é um zagueiro até ok pra bom. Mas por que essa obsessão em comprar o Juan Tressoldi, renovar empréstimo do Juan Tressoldi, pra que no ano que vem o São Paulo seja obrigado a comprar por 30 milhões de reais aproximadamente? E aí não tem dinheiro pra pagar a rescisão do Zubeldia. Mas a rescisão imediata negocia, cara. Vocês negociam com todo mundo. Negocia também pra depois. Faz o que vocês sempre fazem, espera o cara ir na justiça, né? Isso que virou o São Paulo. Mas algo precisa ser feito. Então, é muito estranho, cara, um time que tem Arboleda, um time que tem Alan Franco, tem Sabino, tem Ferrarese, que é zagueiro e não atua como zagueiro. Zagueiro, não lateral direito. E essa obsessão por comprar Juan Tressoldi para um time que não tem dinheiro, isso aí interessa a quem? Ao São Paulo? Será que interessa mesmo ao São Paulo Futebol Clube? Que nós precisamos mesmo do Juan Tressoldi? Nós vamos vender o Morumbi para comprar ele? Vocês pensam que o torcedor não entende as coisas? Vocês pensam que a gente é idiota, cara? A leitura é muito clara aí, né? Muito clara do que está acontecendo. Mas vamos seguir aqui para o segundo motivo. Não tem treinador de unanimidade no mercado. E pasmem, o único nome de unanimidade na diretoria se chama Dorival Júnior. Não tô pedindo o Dorival também não, por mim fica lá no Corinthians, tá uma porcaria lá. Mas assim, essa justificativa, ele sempre esteve no Corinthians? Não houve uma lacuna ali onde o Dorival estava livre no mercado? E o Belmonte na ocasião falou que o Zubeldia subiria o ônibus, você lembra disso? Zubeldia subirá o ônibus no jogo contra o Santos, faltando 2 partidas contra o Santos aí do São Paulo numa pindaíba. Na ocasião eu falei, ele sobe o ônibus e o São Paulo despenca na tabela. Tava com aquele falsa impressão, o time tá invicto, empatando com todo mundo, e quem sabe analisar minimamente futebol, eram empates onde o São Paulo não estava mais perto da vitória, não eram empates onde o São Paulo estava massacrando o adversário e por pouco não ganhando. Em muitos deles o São Paulo estava muito mais perto da derrota. Os caras se agarraram em empates e mantiveram o treinador. Então o nome, eu tô citando o Dorival porque é o nome de unanimidade deles, não meu, tá? Eles deixaram ir pro rival. Não tiveram a capacidade de contratar. E agora não tem nome? Conselho aqui, cara, façam o seguinte, se reúnam vocês, Carlos Belmonte, Júlio Casares, Muricy Ramalho, Chapecó, Nelsinho, bando de incompetente, Rui Costa, entram em um consenso, peguem 10 nomes, o 10º colocado, aqueles que vocês não quiserem de jeito nenhum, contratem esse cara pelo amor de Deus, porque vocês não acertam nada. Com certeza o que vocês entenderem como o pior será o melhor para o São Paulo, porque as decisões de vocês estão destruindo o clube. Então, contratem entre os 10 aqueles que vocês acham o pior, porque se vocês acham ruim, deve ser bom para o São Paulo. É inacreditável, não dá mais para aguentar essa gente na diretoria do São Paulo. Estão destruindo o clube. É isso que eles estão fazendo. Para fechar, vai ficar com o Zubeldia? Que é o menos culpado. O culpado maior são vocês. Vai ficar com o Zubeldia? Entrega na mão dele essa bucha aí. Flamengo, próximo jogo do São Paulo, na volta da parada da Copa do Mundo de Clubes. Depois Red Bull Bragantino, tá? Os 2 fora. 1º e 3º colocado do Brasileirão, só isso. Bragantino que inclusive estava lá, né? Candidato a rebaixamento, trocou o treinador, deu certo. Cruzeiro igual, tá? Só para citar. E depois Corinthians, no Morumbi. Aí assim, gente, tendência com esse futebol. Derrota pro Flamengo, derrota pro Bragantino, e aí, se Deus quiser, no confronto dos horrores, aí tem que acender uma vela para saber quem vai estar no pior dia. Um dia mais maldito desses 2 times horrorosos que são São Paulo e Corinthians, né? Que aí, com a rivalidade à parte também, pelos motivos muito iguais aí. 2 grandes instituições com diretorias que arrebentam os clubes há muito tempo. Motivos muito parecidos. E aí, quem sabe, numa sorte, ganha do Corinthians. Ou empata. Gosta bastante de empatar. Gente, inacreditável. Então a notícia é a seguinte, cara.
São Paulo vai manter o Zubeldia. Ó, outra notícia do vídeo, rapidinho, tá? Marcos Antônio, a gente já tinha falado há muito tempo, vai ficar no São Paulo. São Paulo já tinha conversado com o Sassuolo. Tá uma novidade toda sobre isso aí. Isso é notícia velha, tá? Mas vamos lá, só para atualizar vocês. Vai ficar no São Paulo, é o que a gente já tinha falado, extensão do empréstimo, e aí no ano que vem o São Paulo é obrigado a comprar o Marcos Antônio, que é o que o São Paulo tá tentando com o Juan Tressolho. Eu não tenho dinheiro para mandar o treinador embora, mas a gente dá um jeito desses jogadores, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Quer dizer, Marcos Antônio e Juan Tressolho. Desculpa vocês dois, não estou ironizando vocês dois, não. Acho vocês até útil, tá? Em um momento financeiro melhor do São Paulo, eu gostaria que ambos ficassem. Mas me chama a atenção o porquê com determinados jogadores tem que fazer algo para contratar. Vocês pensam que o torcedor do São Paulo é idiota, né, gente? Não é possível. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui, deixa o likezão para fortalecer e vai lá no Camarote Tricolor, tá? Tem vídeo já falando lá sobre o Zubeldia, depois do jogo também. A gente dá uma opinião mais profunda lá. Tchau.